Oi, boa noite. Muito bem. E aí, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Michele. Vou tirar meu Uma boa fone, que meu fone noite acho que não para poder tá legal. conversar. Hum, Oh, seja bem-vindo, L, o Privid Gomes. Seja bem-vindo. Já já vamos começar. Caneca do Congresso, Valquíria. viu, Val? Val, é minha canequinha. Pera aí, gente, que eu tô velha, não tô enxergando nada. Gente, a idade chega, né? Para todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá? Né, pessoal? Vamos? A- a- uma das minhas duplas, né, que arrasaram lá no Congresso. Bem, pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Eric, eu sou responsável técnico pela Inovit Consultoria, né? Ela é uma empresa especializada em saúde aqui do Rio de Janeiro. Sou enfermeiro e sou especialista em controle de infecção e estou acabando o mestrado em epidemiologia pela UERJ. Hoje nós vamos estar com o enfermeiro Gabriel, que também é especialista em controle de infecção, e também com a enfermeira Michele, né, que também está concluindo a especialização em controle de infecção e tem uma grande expertise aí na área de gestão, na área de segurança do paciente. Então, meus amigos, sejam bem-vindos. Obrigado. Boa noite. E aí, Gabriel, quem começa? Foram Eu vou tantas começar então. coisas boas no Congresso que a gente está aqui, ó, na briga, poder começar a falar. Na Deixa eu verdade, iniciar aí, que eu sou ansiosa. então, assim, no Congresso, né, foi um congresso de 3 dias, né, tivemos alguns cursos pré-congressos, na qual nós não participamos, mas nós participamos dos eventos principais que ocorreram no dia 28, 29 e 30. Foi um congresso muito bacana, né, que abordou, teve várias temáticas, né, várias salas, eram 5 salas ao todo, e nós elencamos 3 itens para podermos discutir aqui hoje, que foi sobre diálise. A diálise para nós controladores de infecção é um desafio diário, né? Nós sabemos que no Brasil, nessa dimensão que é o Brasil, nós temos algumas unidades que é a nível ambulatorial, então isso para o controlador de infecção é um pouco complicado trabalhar, né? Como nós já tivemos a live anteriores com a Michelle e com a Fernanda, e nós sabemos o quanto é desafiador trabalhar, né, em clínicas de diálise ambulatoriais. Sabemos também que alguns hospitais, né, universitários de grande porte, essa diálise é feita dentro da organização, né, de saúde, mas nós temos algumas particularidades que são essas clínicas que funcionam extra-hospital e que onde há uma necessidade de ter um olhar um pouco mais acurado, né, um pouco mais objetivo e direcionado para essa população. Um outro tema que nós vamos abordar aqui também é o que há de novo na questão, né, dos endoscópios. Até então, eu acredito que, né, ao longo do tempo, os endoscópios, por vezes, foram negligenciados, né, por nós não acreditarmos que existiria assim, uma complexidade e fatores de riscos que implicam na segurança do paciente. Ao mesmo tempo, ao longo dos últimos 5 anos, nós viemos discutindo sobre esse segmento. Nós temos a legislação, que, em contrapartida, houve uma aplicabilidade de outra legislação que precisou ser revogada, mas que, nos bastidores, nós estamos sempre buscando essas atualizações no que concerne ao serviço de endoscopia. E aí nós vamos começar aí com a especialista Michele. E aí eu queria ouvir de você, Michele, o que você observou de novo aí relacionado ao controle de infecção em clínicas de diálise.
Boa noite, pessoal. Eu vi que Dani entrou também, né? Marinde, algumas pessoas entraram depois que a gente já tinha dado boa noite. Então, como o Eric falou, eu sou consultora da Inovid, eu faço serviço tanto de controle de infecção como de segurança do paciente, de boas práticas também. Então, agora, pós-graduanda, né? Estou fazendo um MBA em epidemiologia, qualidade e segurança do paciente, além de já ter uma especialização em cardiologia e em terapia intensiva, né, pela UF e pela UFRJ. A gente está sempre estudando, né? A gente sempre está em busca de conhecimento. E o que o Eric colocou foi bem interessante, porque durante esses dias nós conseguimos que o grupo, né, Inovid, ficasse dividido em algumas salas. Então, a gente conseguiu buscar conhecimentos, né, diferenciados ao mesmo tempo, porque as salas eram muito interessantes, né? Foi um congresso bem grande, com abordagem bem interessante. A gente queria assistir todos ao mesmo tempo, mas a gente não conseguia se dividir, então a gente conseguiu... A gente ainda não consegue se multiplicar como pessoas, então a gente se multiplicou como profissionais para buscar aí maior conhecimento. E voltado para as clínicas de diálise, né, como o Eric falou, a gente assistiu até juntos 2 palestras falando do atendimento para esse tipo de paciente, com essa abordagem para terapia dialítica. Uma até falava muito ambulatorial e outra falava mais com olhar para o hospital e para o atendimento também nas clínicas, até com uma experiência, né, a pessoa que apresentou até com uma experiência de paciente pediátrico. E aí o que ela abordava, né, ambas, né, palestras abordavam sobre o controle de infecção nessas clínicas, né, tanto na clínica de diálise como também na parte ambulatorial. Então, é uma dificuldade nossa como consultor chegar em uma unidade, colocar que essa unidade venha vivenciar as boas práticas, né, voltada para a diálise, voltada o que a legislação recomenda, o que as RDCs recomendam, aonde a nossa estrutura física não nos facilita. Isso foi abordado, né, pela palestrante. Então, a distância das cadeiras, e aí quais seriam as estratégias a serem utilizadas para esse paciente que venha, né, ser acometido aí por algum micro-organismo. E a gente sabe, né, que o perfil epidemiológico, dos pacientes dialíticos, a maioria das vezes a gente tem um micro-organismo que é o Staphylococcus resistente à meticilina. Então, a gente tem essa preocupação do contato. E como é que faz? Como é que faz o horário? Como é que faz dentro do turno dele? Às vezes o paciente só consegue aquele horário, muitas das vezes nós temos aí o atendimento para SUS e também um atendimento para os operadores. Então, pelo SUS a gente consegue ter um carro que faz esse transporte, né, para os pacientes que não podem ir sozinhos, que não têm condições. Então, como é que a gente separa esse paciente? Então, foi muito discutido isso lá, né? Então, a gente acabou tendo uma discussão, abriu uma discussão para falar desse isolamento, né? Por mais que a gente não utilize mais esse termo, mas ainda foi comentado lá como fazer esse isolamento. Então, a gente faz pelo coorte do micro-organismo, a gente faz um coorte também de colaboradores. Então, a gente precisa pensar numa estratégia. E durante a apresentação, né, o Eric e eu, a gente ficava discutindo, trazendo para a nossa realidade, onde em uma unidade que a gente presta consultoria, nós conseguimos, na pandemia, os pacientes que tinham, por exemplo, né, positivaram para a Covid, nós conseguimos remanejar esses pacientes para o último horário, o último turno das sessões, para que após o tratamento a gente pudesse fazer uma terminal dentro dessa sala. E também foi discutido como fazer essa limpeza, como estratégia já isolar o paciente, tentar colocar o colaborador para que atenda esses pacientes que estão ali por coorte. O uso do EPI, foi muito falado isso, né, a importância de utilizar o EPI. Também foi falado a questão da higienização das mãos, e aí eu abro um parêntese, né, o Gabriel deve falar depois também, e algumas pessoas que estavam no congresso que a gente está vendo aqui presente, né, o professor, que aí até Eric, né, chiquérrimo, estava no dia seguinte, até após
término do congresso com ele pessoalmente, né? Então o Didier estava lá falando da técnica de higienização das mãos, então falando que realmente adaptar para adotar, né? A gente falando da importância da técnica e não a sequência dela, mas importante higienizar totalmente as mãos. Então isso também foi falado da higienização das mãos, quando a gente fala de uma estratégia para controle desses micro-organismos, então foi bem interessante abordar isso também. E lembrar que se o paciente ele está ali, né, positivou para MARSA, a gente sabe que um paciente com doença renal crônica, ele tem outras comorbidades associadas. Então, a maioria das vezes são diabéticos, às vezes são emagrecidos, às vezes estão obesos, hipertensos, tem todo o ônus social envolvido, né? Então, a família que também está ali acometida por essa situação. Então, a gente sabe que quando a gente tem um paciente que ele está positivo para MARSA, por exemplo, é um paciente que pode ir a óbito por esse micro-organismo. Então, se a gente não entrar com estratégia realmente para conter esse paciente, né, conter, na verdade, o micro-organismo que está ali naquele paciente, a gente acaba que o contato ali vai passar para os pacientes. Então, realmente, criar estratégia de contenção para que não venha chegar ao ponto de ter surto, né? Então, foi uma abordagem bem interessante falar das ações, né? A Daniela aqui, o Michele, falando que a tia dela, né, fazia diálise, que tinha um transporte, mas havia muita resistência dos profissionais a fazer a adesão dos EPIs, né? Eu acredito que com essas discussões também, né, da segurança centralizada no paciente, que vem sendo discutido ao longo do tempo, é importante que as equipes, elas cobrem do profissional a execução do processo, né? Sim. Seja multimodal, também é importante que os familiares façam parte, né, do programa, no intuito de que cobre desses profissionais a execução do que se foi estabelecido. E a questão da preocupação do status aureus, como você muito bem disse, a questão toda é porque, como é um pouco gram-positivo, eles são os germes que são mais naturalmente que causam a infecção. E uma coisa bem interessante, que a gente estava lá bem discutindo, a questão da clorexidina. Eu ia falar até isso, da questão do banho da clorexidina que a pessoa lá, né, abordou, e da mupirocina, que no mesmo momento o Eric pegou aqui, Michele, mupirocina, e mandou para mim a literatura, né? E desculpa, Eric, te cortando, mas essa questão, até que a Dani colocou, de a pessoa ser leiga e não ter essa orientação, uma coisa que também foi discutida lá foi a experiência do paciente. A gente precisa ouvir esse paciente, a gente fala tanto da segurança do paciente, então a gente precisa ouvir também a experiência dele. Se ela está com uma resistência para poder pegar o transporte, né, já que esse transporte é oferecido para ela, o que a gente pode fazer? Entender ela realmente, o que essa paciente está tendo, para a gente poder minimizar talvez esse sofrimento dela, porque realmente, para o paciente ficar numa cadeira, uma poltrona, né, ficar 3 horas ali longe da família, longe do seu trabalho, realmente para o paciente é desconfortável, né? Ele não fica... mulheres, por exemplo, que tem uma fístula, tem um catéter exposto, vai mexer com a autoestima. Então, entender o que esse paciente tem para falar, para a gente tentar abordar. Então, realmente colocar a experiência do paciente como... inserir mesmo, né, essa experiência para a gente entender e tentar levar um conforto para ele. Ele precisa de terapia, ele não pode ficar sem terapia, né? E aí a colocação do Eric é bem importante do banho, né? Porque a gente viu uma experiência da pessoa que estava prestando trabalho falando do banho de clorexidina, mas na verdade ela estava falando do serviço de hemodiálise dentro de um hospital, onde eles ofereciam o banho de clorexidina semanal. E a gente que está, por exemplo, fazendo um serviço em clínica de hemodiálise, a gente acaba atendendo um público de todas as maneiras, né? Tanto socioeconômico, cultural. Então é difícil colocar isso. A gente não tem nem a estrutura física para levar um paciente para tomar um banho de clorexidina, né? Antes do tratamento dele. E aí, deixa eu pegar um gancho aí do que a assim, Michele falou. A questão da clorexidina... pode falar, Gabriel. Falando sobre essa questão de segurança do paciente, né?
Uma vez que a gente Olha, fala e tenta implementar os Bota aí, treinos. Gabriel, a sua. Aí, tchim. Titi. E aí, uma vez que a gente fala e tenta implementar a segurança do paciente dentro de uma instituição e não dá abertura para o próprio paciente poder participar dessa implementação, poder participar de tudo que a gente vem promovendo dentro da instituição, fica uma coisa meio sem nexo da gente conseguir raciocinar, né? Porque se é para a segurança dele, ele também tem que estar envolvido. Tem A que participar, família também tem que estar exatamente. envolvida, né? E aí foi Inserir. justamente o que a Dani falou. Ligou para a instituição disse que era por responsabilidade do motorista utilizar o EPI. Só que, beleza, o motorista pode ter sido treinado, ter sido orientado, mas tem que ter alguém para ficar ali em cima. Olha, tá usando? Tá com dúvida? Sim. Ainda mais no Precisa momento de de pandemia, ajuda? né? Exatamente. E aí a gente fala de pandemia lá, começo de 2020, que tudo era muito novo, ninguém conhecia direito o vírus, É, ninguém sabia o verdade. que fazer. E aí precisa realmente dessa orientação com o profissional e atender a esse pedido da família, deixar a família participar. Porque uma vez que eu entro em contato com uma clínica e a clínica me passa, é responsabilidade do profissional, eu estou excluindo esse familiar, eu estou excluindo esse É, paciente de poder participar desse processo que é tão fundamental para a própria segurança dele. verdade. E uma questão que você colocou do EPI, um dos nossos desafios como consultor de controle de infecção e de segurança do paciente em clínicas de diálise é fazer com que a equipe técnica entenda também, né, aproveitando o gancho, do uso do EPI. Então, por exemplo, as reusistas geralmente são aquelas técnicas que já estão muito tempo dentro da clínica, são funcionárias antigas e também com certa idade. Então, elas criam uma resistência de entender. Elas falam, sempre fiz assim e nunca deu errado. E isso também foi uma colocação, porque às vezes a gente, quando divide, quando a gente escuta a dor do outro, a gente fala, gente, não acontece só comigo. Porque foi também um trabalho apresentado, onde a apresentadora também falou isso, a dificuldade que ela tem da equipe entender dessa importância. Porque geralmente a própria equipe já tem uma resistência do uso do EPI. Então, o exemplo das reusistas, né? Tem uma dificuldade de botar o óculos, tem uma dificuldade de colocar a máscara, das luvas, né? As luvas de borracha, o avental que é impermeável. Então, elas falam, sempre fiz assim. Então, nunca deu errado, né? Agora que vai dar. O Mas para famoso tudo tem isso vício. da primeira vez, né? Então, isso aí foi bom ouvir de outros colegas, né? Em um outro estado, com experiências de outros lugares, que também tem essa fragilidade. E aí o que me conforta é o Didier falando que lá na unidade dele, lá em Genebra, ele escuta alguém apertando o dispense do álcool em gel quando ele está presente. Então, ele falando que não tem que ser utilizado somente quando ele está lá dentro da unidade dele, né? Que tem que ser feito isso, principalmente quando ele não está. E eu falei, gente, é a nossa realidade. Eu falei, Gabriel, a gente passa por isso. Na hora eu falei para Gabriel na sala, a gente passa por isso. Então a dificuldade de a gente falar sempre as mesmas coisas. Gente, utilize o EPI, higienize suas mãos. E a gente coloca cartazes, né, com uma estratégia multimodal para ficar com a orientação de como realizar a higienização das mãos. A gente fala dos 5 momentos, né, de ter essa ação de higienizar as mãos, da importância que é higienizar as mãos. Então, eu vou falar para vocês, que eu falei hoje numa aula mais cedo, não sei se tem alguma aluna aqui da residência de nefro que a gente falou, Fernanda e eu, mas o dono da Amazon, ele colocou uma frase dizendo que o importante é o que as pessoas falam quando você não está perto, e não no momento que você está. Então, quando eu faço lá a observação direta da higienização das mãos, eu falo para a equipe, você não tem que higienizar as mãos quando eu estou aqui. Né? Não tem que usar o EPI quando eu estou aqui. Principalmente quando eu não estou. Porque quando eu estou aqui, eu vou dar uma orientação. Gente, olha, estão fazendo a técnica de uma maneira que não está correta. O que a gente pode fazer para melhorar esse resultado? Mas quando eu não estou aí, o que tem que ser feito? Então, como a Dani colocou, a trazer a família próxima, né? Então, se eu não estou ali naquele momento, como controladora de infecção, mas quem está ali, né, o motorista, ele também é multiplicador de informação. Então, ele também tem que estar inserido nesse contexto, né? Desculpa, Erika, te cortei, Gabriel. E a questão mesmo da uniformização da informação, né? Os protocolos bem instituídos, os profissionais bem treinados, né?
e quando for treinar os profissionais, que comuniquem a eles que os pacientes também vão ser treinados de fazer a cobrança daquilo que é para ser feito, né? E agora nós vamos colocar a foguinha aqui no parquinho, por quê? Porque ao mesmo tempo, porque quando a gente fala em relação ao banho da clorexidina, que foi uma coisa que me incomodou bastante, tem me incomodado, porque o que acontece, né? No manual do CHEA, né, de 2022, coloca a questão do banho da clorexidina como medidas, né, de prevenção de infecção primária da corrente sanguínea, né? Tanto as laboratoriais, como, né, nós temos uma dificuldade, por vezes, de diagnóstico, até por várias questões, né, de financiamento, enfim, que a gente não vai entrar nesse momento aqui. Mérito. E aí, ao mesmo tempo, tem um médico, né, que é do Ceará, que tem trabalhado a questão do uso irracional da clorexidina no ambiente hospitalar. E parece, né, alguns resultados, né, já bem consolidados e robustos, indicando que a clorexidina ela pode ser uma indutora de resistência bacteriana, né, até por uma questão de um mecanismo, né, da bomba de efluxo dessas bactérias. E aí a gente pensando que, ao mesmo tempo que a clorexidina, que é um antisséptico, ela é ideal para prevenção, né, das infecções, em que momento nós podemos fazer essa utilização, né? Que aí a Michelle também comentou, o banho da clorexidina. E a gente expande esse banho não só para os pacientes com acessos vasculares, mas também para os pacientes cirúrgicos, né? Então, de qual maneira, e aí fica uma reflexão aqui também para nós, como que nós estamos orientando esse banho, como esse banho está acontecendo, né, dentro desses ambientes. Então, o que ficou claro é que talvez nós precisemos repensar, né, a utilização e a utilização de maneira adequada. Por quê? Porque, né, os estudos que estão por vir, ficar consolidado que podem ser de fato indutor de resistência bacteriana, e já tem estudo demonstrando isso, nós, enquanto precisamos repensar as nossas práticas, porque por vezes nós colocamos a orientação, não monitoramos, né, e acreditamos que aquela ação isoladamente vai ter um desfecho favorável, seja em qualquer tipo de prevenção de infecção. E a gente indo para o outro lado, né, teve uma palestra da Maria Clara Padovese, que ela já vem estudando aí nos últimos 2 anos, a questão da ciência da implementação, né? Então, nós temos manuais da OMS, temos alguns guias, né, alguns guidelines relacionados à ciência da implantação, que é justamente o que nós estamos discutindo aqui. Será que aquela ação, aquela estratégia que eu utilizei, ela vai mudar o cenário, né? Porque na estratégia multimodal, que aí a gente deu até o exemplo de estratégia multimodal da higienização das mãos, ela foi uma estratégia da ciência da implementação. Porque houve escassez de água em alguns países, né? E aí, Verdade. Vamos tentar substituir? E aí veio os novos estudos comprovando o seguinte, que, olha, a utilização do álcool, ela também é um adjuvante para a prevenção das infecções. E aí a estratégia, ela vem mudando a nossa realidade, mudando os nossos construtos, né? Até então recém-adquiridos, e reafirma a real necessidade de a gente o quê? Pensar nessas estratégias, mas em estratégias onde nós possamos estabelecer métodos de forma que a gente possa garantir que aquela estratégia, através de um método muito bem estabelecido, ela pode fazer esses resultados favoráveis na ponta. Não, é até interessante você colocar isso, porque nós ouvimos lá que alguns países utilizam o álcool mais de 90% até do que a água e sabão, né? Então, realmente, a gente vê ali nossa experiência, né? Vê nossa realidade para ver a estratégia melhor a ser utilizada, né? É importante mesmo que o Eric falou, o banho da clorexidina a gente tem ele como indicação para cirurgia grande no nosso caderno pela Anvisa, mas até onde a gente está orientando, a gente está próximo ali, vendo como está sendo feito esse banho. Será que banalizou o banho e o pessoal faz de qualquer maneira?
como usa mupirocina, né, que aqui no Brasil a gente não tem ela nasal, então foi uma coisa que incomodou muito o Eric na hora. Eric, não, o Conselho de Farmácia já entrou com recurso. Então isso é importante, até a gente mesmo, a gente, eu penso muito assim, nós somos multiplicadores de informação, a gente divide conhecimento, então o que a pessoa às vezes está passando para a gente tem informação realmente, é isso mesmo, né? Buscar a fundamentação científica, né? Está sempre embasado no que a gente está ouvindo, no que a gente está proposto também a passar para os nossos clientes, né? Só para poder informar aqui o pessoal, Michele, rapidinho, a questão da mupirocina. O que ocorreu? A mupirocina no Brasil, ela, dentro das suas características, ela não é indicada para utilização em mucosas, né? E aí, tem um parecer do Conselho Federal de Farmácia, do dia 28 de agosto, né, desse ano, dizendo o seguinte, que a mupirocina, dentro dessa formulação, aqui no Brasil... Porque a nossa apresentação brasileira não é adequada à mupirocina que é colocada dentro do caderno de ser uma aplicação nasal. Isso. Né? E aí, o que acontece? O FDA, que é uma organização americana, eles autorizaram a utilização da mupirocina para descolonização para MRSA. Porém, a formulação que foi aprovada pelo FDA, ela não tem a sua formulação fabricada no Brasil. Embora a maioria das organizações, elas fazem a utilização dessa mupirocina para descolonização de MRSA, né, em pacientes internados. Então, foi isso que aconteceu e a gente ficou ali na dúvida. A gente ficou ali meio incomodado com a situação. E assim, só para colocar um parêntese, né, do que a gente assistiu, porque foram muitas coisas, né? Val tá aí, não me deixa mentir, que foi bem interessante, né, esse congresso. Mas antes de Gabriel entrar com a parte do endoscópio, que eu também quero ouvir, porque foi uma palestra que eu não consegui assistir, né? A gente se dividiu e eu não quero dar nenhum spoiler da relação do que a gente vai ter na próxima semana com a Cíntia e com a Sirlene, então não vou falar nada de superfície, que eu tô me segurando para não falar, para quem está aqui assistir semana que vem. Uma coisa que eu gostei muito, que é uma realidade que eu vivo hoje, é a questão do acineto. Então, eu tenho desde do ano passado uma luta e uma unidade que a gente sabe que uma vez que instalou o acineto ali, no mínimo 5 meses ele vai ficar naquela superfície, a gente não vai conseguir tão rapidamente extinguir ele, né? E eu falo, Gabriel, vamos assistir essa. E uma das apresentações foi bem interessante, que era o responsável pelo BRCast, né? E ele falando da questão da terapia, né? Eu não vou entrar muito na parte de prescrição de antibiótico, nós não somos prescritores de medicamentos, né? A intenção nossa é um olhar para o cuidado, mas da questão né? A gente está lá no controle de infecção, do que a gente vê muito nas prescrições médicas, de uma terapia, né, multi. E ele acabou falando que para os micro-organismos MR ou PAN, é necessário ter um olhar para uma monoterapia. Por mais que o médico, o prescritor, né, de medicamentos, ele venha colocar ali uma terapia associada para o acineto. Então, isso foi muito interessante para a gente como enfermeiro, né, Gabriel? Como ouvinte, porque a gente estava numa sala com vários prescritores, entender isso. Porque a gente recebe ali o antibiograma daquele paciente, a gente vê a resistência dele e a gente vê, às vezes, na prescrição, aquela terapia associada ali com vários antibióticos. E aí ele acabou falando que, né, tem uma questão lá de nomenclatura, né, do que a gente vê ainda a letra I, que ele está tentando retirar, mas isso é para um outro momento para a gente discutir aqui. Mas assim, só para a gente entender que mesmo como enfermeiros, nós precisamos entender de todas as ações que precisam ser necessárias para a gente conter esse acineto. Então, nessa unidade, é um ano de luta e ainda assim a gente tem um caso ou outro de colonização pelo acineto. Claro, a infecção melhorou muito, mas de colonização às vezes ainda aparece. Então é importante a gente entender que para dentro do que a gente quer como objetivo, que o paciente não fique... a gente não consiga passar para outros pacientes, a gente consiga melhorar a clínica desse, né? Então é interessante estar ali junto, né, com o prescritor.
Então, assim que eu voltei, eu já fui diretamente no meu coordenador, né, lá da unidade, dividir com ele isso, porque às vezes é um custo para o hospital, e teve alguns estudos falando das polimixinas, né, dessa bactéria que vem, esse micro-organismo que vem agora, PAN, né, porque ele vem resistente a todos os carbapenêmicos e ainda assim as polimixinas. Então, o que fazer? E a gente tem uma unidade junto, eu e o Gabriel, que a gente teve um paciente assim. E agora? A gente faz o quê? O paciente veio resistente a tudo. Então, não adianta a gente somente entrar com essas estratégias de capacitação, de EPI, higienização das mãos. Não adianta só isso. A gente também tem que trazer o prescritor, o profissional médico, para entender essa terapia. Então, eu achei bem interessante aí essa discussão trocar mesmo, né? Ter essa troca de conhecimento. Mas é isso, eu vou ficar falando muito, mas daqui a pouco a gente não consegue deixar o Gabriel falar, a gente fala dessa, Eric. Até porque a gente, enquanto controlador de infecção, a gente não pode exatamente ter um olhar voltado somente para essa parte não farmacológica, né? Porque por mais que a gente não prescreva, a gente está ali notificando o DDD mensalmente para a Anvisa. A gente faz a análise a gente tem até nessa unidade que a gente tem, Michele, das adequações de antimicrobianos, né? A dosagem está sendo liberada para os setores. O prescritor pergunta para a gente, né, Gabriel? Qual antibiótico eu posso passar? Quantas vezes ligo para a gente e perguntam? E aí, eu tenho alunos aqui, né? Eu tenho alguns alunos aqui, eles são prova. Eles são prova do que eu falo em sala. Conhecimento nunca é demais, né? A gente nunca perde espaço para conhecimento. Dividir, né? Dividir com o colega. Não seja uma atenção nossa direta. E uma questão importante, Gabriel, para a gente poder falar também, foi a questão da inauguração, né, da rede brasileira dos enfermeiros do uso racional de antimicrobianos, né? Que quem está coordenando é a Lídia, né, de São Paulo, né, junto com a professora Padovese. E aí esse mês é um mês de trabalhar a questão da resistência bacteriana, então a gente vai ter vários eventos relacionados, né, ao uso racional de antimicrobiano. Então o controlador está inserido nesse contexto, né, justamente para a gente poder ter uma atenção. Servirmos de barreiras, né, que é o que tanto se fala na questão da segurança do paciente, né, sermos barreiras para que a gente consiga evitar os eventos os danos necessários, né? E ao mesmo tempo prevenir essa questão do uso racional dos antimicrobianos. E aí eu vou pegar também um gancho de uma fala de vocês. Eu queria, antes da gente começar a falar de endoscópios, pegar um gancho de uma fala de vocês sobre a parte de o programa multimodal de higienização das mãos, né? Porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem esse programa de estratégia multimodal, que aí ela não é só a nossa abordagem diretamente ao profissional com treinamentos. A gente tem diversas outras formas de abordar a questão de higiene das mãos. Uma delas é a inclusão do próprio paciente disso, dentro desse programa, né? E aí, numa unidade que a gente está, né, Eric? Na campanha de higienização das mãos agora de outubro, nas quentinhas, nas refeições dos pacientes, vinha uma tagzinha dizendo que eles poderiam cobrar os profissionais, era direito deles cobrar dos profissionais a higienização de mãos antes do cuidado prestado. E aí tinha um jogo americano que vinha no refeitório para cada colaborador, quando fosse fazer a refeição, falando sobre a importância de higienização das mãos. Fora que a gente foi em loco fazer treinamento, fora que a gente estava distribuindo brinde, a gente estava ensinando, revendo as técnicas, abordando verbalmente, né, a estratégia dialogal, a importância da higienização das mãos. E aí a estratégia multimodal ela vem justamente para isso, para a gente atingir de todas as formas, pegar todos os ângulos possíveis para a gente conseguir ter uma adesão maior, porque a gente sabe que, por mais que seja uma técnica fácil, por mais que seja rápido higienizar as mãos, porque a gente não tem nem mais de um minuto para higienizar as mãos, por mais que tudo seja facilitador, a gente ainda tem uma baixa adesão de profissionais. Por mais que o álcool venha para contribuir muito para a adesão à higienização de mãos, a gente ainda tem uma adesão baixa pelos profissionais. E um outro ponto que a estratégia multimodal ela vem trazendo para a gente é a visão do colaborador.
não só nossa, enquanto controlador de infecção, que vai para o setor orientar, que precisa, que é importante, e não só do paciente de cobrar o colaborador, porque ele tem esse direito, mas também ter essa visão do colaborador. O que você Uhum. acha do álcool? O álcool, você acha que ele é mais grudento? Ele dilui melhor na sua mão? Você sente que fica uma película? O dispense, ele sai uma quantidade adequada? É a gente ter esse olhar também do colaborador para a gente poder se ajustar. Porque se a gente tem somente a nossa visão enquanto um CCIH, a gente vai usar estratégias da nossa visão, do nosso ponto de vista. Mas aí, para a gente ter realmente uma boa adesão de todas as partes, a gente precisa atingir e ter essa visão macro e atingir todos os públicos possíveis. Verdade. Por isso que é importante a gente adaptar para adotar. A gente viu lá na África sem água e como eles fizeram para poder higienizar as mãos, né? Bem interessante. E Gabriel colocou uma situação que nós também assistimos lá, Eric, a questão do checklist do paciente. Nessa questão da experiência do paciente, ele recebe o checklist e ele vai marcando, né? Se realmente o profissional está higienizando as mãos ou não. E aí tá interessante esse retorno para a gente, porque, como eu falei, claro, a gente tem toda uma estratégia multimodal, mas é importante que o colaborador se conscientize que ele precisa fazer isso, né? Dentro da realidade de cada um, dentro da experiência de cada um, da unidade que ele esteja, do setor que ele esteja, né? Mas higienizar as mãos. E aí é importante, né? Eu achei muito legal essa técnica dessa unidade que vocês estão, dessa técnica das estratégias, desculpa. E também interessante o colaborador não, desculpa, o paciente ver se realmente a equipe está higienizando. E falar, olha, você lavou a mão não. Porque a gente tem que tirar isso, que a família e o paciente estão ali, não podem falar, eles não podem dividir com a gente. A gente sempre tem essa ideia de que, família. Não, a família está ali para ajudar, para somar com a gente. Né? Então é interessante, bem colocado aí, Gabriel. Exatamente. Aí eu vi logo depois do congresso, Michele, você deve ter visto também um grupo de controladores de infecção também que a gente acompanhou lá, que eles estão trazendo um modelo de bundle invertido. Não sei se vocês Sim, chegaram a sim. ver, Sim, né? sim. Que não é a análise do nossa profissional com o paciente, mas é uma análise do paciente para o profissional. E aí a gente vai beira leito, conversar com o paciente, checar se o paciente realmente tem percebido que a equipe tem higienizado as mãos antes ou após, né? Ou naqueles outros 5 momentos que a Anvisa pede, para a gente poder realmente atingir todos os pontos possíveis. Porque se a gente não tem essa visão macro da situação, a gente fica muito limitado, e aí as estratégias que a gente começa a utilizar não dão certo, não tem uma boa efetividade, a gente fica se perguntando por quê. Às vezes, é justamente porque a gente não tem esse olhar macro. Verdade. É sobre isso, né, gente? Então, assim, eu acho que a estratégia multimodal, ela é uma estratégia importantíssima nas organizações de saúde, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer 3 dias de cursos com o DDPT, e assim, a questão toda uma ciência, né? A questão de como fazer essa implantação, a importância da participação dos pacientes, os lembretes, né? Em locais estratégicos, e as estratégias que devem ser utilizadas para que esses profissionais eles aumentem a adesão. Porque nós sabemos que quando tem uma unidade que trabalha toda essa questão, a gente consegue diminuir as infecções relacionadas à assistência. E aí, Gabriel, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dos endoscópios. O que teve lá de novo relacionado aos endoscópios? Vamos para o endoscópios. Deixa eu só responder a Valquíria aqui que falou, né? Que a gente tem que envolver essa temática de higienização das mãos em outras atividades dentro da unidade hospitalar ou nas clínicas ambulatoriais, e não somente nos tempos de campanhas, né? E aí tá aí a Bárbara, que foi uma técnica de uma unidade que eu já fui também controlador de infecção. E todos os treinamentos que a gente faz tem que abordar a higienização de mãos, porque ela é importante, ela está envolvida em todos os processos. Fiz ambientação em uma outra unidade essa semana, que a gente falou de higienização das mãos, porque não tem como, enquanto controlador de infecção, é o que eu falo para eles, não tem como, enquanto controlador de infecção, abordar infecções e não falar de higienização das mãos. Ela está envolvida em todos os protocolos, todos os processos
e a gente vai falar quantas vezes forem necessárias, sim. E se tiver que falar uma vez por mês durante 12 meses, a gente vai falar sim, porque é importante. E quando eles estiverem cansados, a gente vai continuar falando. A gente fala de novo e a gente já tá agora, tudo que a gente fala já traz um álcool, todos os momentos a gente já tá, né, ainda mais agora vindo do congresso que a gente ganhou todos os tipos de álcool. Então agora fala a gente, o álcool. Tá aqui, ó, pra Já você. tira do bolso do jaleco. Já tira. E a Val, gente, é uma parceiraça nossa. A Val tá sempre presente aqui, tava lá no congresso dividindo com a gente também. E aí, agora entrando nessa parte de endoscópios, né? Que foi uma discussão rica que nós tivemos lá. A Cintia está até presente aqui na sala, estava lá comigo também, que é uma parceira nossa controladora de infecção. Participou dessa discussão junto comigo. E aí, eu saí de lá um pouco assustado, né? Porque a gente sabe que endoscópio não é uma coisa muito agradável. Entretanto, eu não tinha um olhar tão profundo para isso. E aí a gente tem lá, por exemplo, a RDC 6 de 2003, que vem falando sobre a questão de endoscópios no Brasil, e uma coisa que foi muito bem pontuada lá, e que a gente começou a estudar, e assim tivemos até uma discussão no particular depois do congresso em relação a isso, porque em uma das unidades que eu estou foi levantado a pauta de utilização de água estéril, né, de água purificada, para enxágue dos endoscópios. E aí a gente começa a buscar na legislação. O que a RDC 6 de 2013 fala, porque é ela que aborda essa questão de endoscópios. E lá na legislação que rege os endoscópios aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, somente o enxágue com água potável. Não diz que tem que ser água estéril, não deixa explícito. E aí, por exemplo, a gente conseguiu o material da OMS que foi publicado em 2016, que vem falando da descontaminação e reprocessamento dos produtos para a saúde em instituições de saúde. Ele vem trazendo ou a água filtrada, ou ele ainda bota ou a água purificada. E aí a gente vai buscar mais a fundo, porque a gente tem a legislação brasileira, aí tem a OMS, a gente começa buscando outros ganchos para a gente poder entender o que está acontecendo dentro desse meio. E aí a gente tem, por exemplo, o guidelines coreano, que lá tem que ser feito o enxágue e a limpeza com água purificada, com água estéril. E aqui no Brasil já não deixa isso tão explícito. E aí foi apresentado estudos lá no Congresso com endoscópios novos que foram comprados justamente para fazerem testes, para fazerem estudos. Com 30 dias a gente já tinha formação de biofilme. 30 dias. E aí a gente vai numa clínica de endoscopia, a gente acha que aquele endoscópio está ali há quanto tempo? Se com o que foi comprado há 30 dias já tinha formação de biofilme. E aí a gente tem, por exemplo, a propagação de pseudomonas, que dentro dos micro-organismos é um dos que mais se propaga em relação aos endoscópios. Tem formação de biofilme, aquele biofilme maciço que não sai com facilidade. E aí foi discutido também, por exemplo, que a gente pode, sim, ter todo um processo para a limpeza desse endoscópio, para a desinfecção desse endoscópio, mas que é difícil, é até difícil a gente comentar sobre isso, porque o próprio material, ele não é tão facilitador na hora dessa higienização. E aí, se eu não tenho um material que me facilita a higienização, e aí a gente tem a ação humana, né, porque parte dos processos é feito por ação humana, que se já tem um material que é difícil de higienização das mãos, de higienização, o profissional acaba não insistindo tanto naquela higienização, não investindo tanto tempo, tanto esforço para higienizar aquele endoscópio. E aí a gente tem formação de biofilme, tem propagação de micro-organismos, e aí eu já saí de lá um tanto nervoso, porque é muito micro-organismo passando de um para o outro, assim, dentro de um endoscópio só. E aí a gente foi até apresentado, né, um protocolo para processamento de endoscópios, que lá vem descrito todo passo a passo, muito bem detalhado. E aí ele segue a legislação brasileira, ele não vem explícito que tem que ser com água estéril ou purificada. E aí a gente tem... Esse é um ponto de embate que a gente tem para discutir aqui, até com seus anos-luz de experiência, Eric. Porque a legislação brasileira, ela fica um pouco fora desses guidelines internacionais que a gente tem pesquisado. E aí a gente participou de uma outra discussão que falava da atualização da RDC 50 de 2002,
que tem lá, está em discussão vastos pontos para serem atualizados, e logo em seguida a gente participou da mesma sala a atualização da RDC 15 de 2012, que rege o CNE. E aí a gente viu que, enquanto a RDC 50 as pessoas estão trabalhando bastante para fazer a atualização, a gente não tem o mesmo esforço para fazer a atualização da RDC 15 que rege o CNE. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem pontos diferentes da legislação brasileira para guidelines internacionais, a gente também não tem um esforço tão grande para a atualização da RDC 15 de 2012, que rege CNE e processamento de materiais, e aí a gente fica nesse limbo. Vai, não vai, o que eu faço? O Brasil diz isso, guidelines internacionais diz aquilo, especialistas renomados na área dizem assim, e a gente fica com esse monte de informação, que para a gente, controlador, é ótimo, porque faz a gente raciocinar, faz a gente permear por vários campos e chegar num senso comum, até mesmo trazendo para a nossa realidade enquanto instituição, mas é um desafio para a gente. E aí eu lembro que quando você saiu da sala, que você né, e a Cíntia saíram transtornados, eu falei, Gabriel, e as cânulas de lipoaspiração? Porque se a gente for parar a pensar, acaba acometendo a mesma situação do biofilme, né? E indo para a parte crítica, né? E aí pegando próximo músculo, né? Então porque a gente ainda pensa assim, né, a situação endoscópica, a gente ainda pensa trato gastrointestinal, né? Sujo. Já pensa assim. Aí eu falei, não quero nem pensar nisso nesse momento, porque realmente é uma questão para a gente parar e analisar. Como o Gabriel colocou, teve uma discussão imensa falando da RDC 50, né? Que já tentaram por várias vezes modificar algumas situações e que permanecem na luta para apresentar ano que vem mais uma vez, para mudar algumas coisas, porque tem coisas que a gente não consegue colocar de acordo com o que a RDC 50 propõe, e a RDC 15 precisa andar, Cadê o né? esforço? Precisa andar. Mas o que eu acho importante é que, pelo menos, está havendo discussões, né? Porque nas elaborações, na questão da RDC 50, houve uma consulta pública, né? Houve uma publicação dela já reformulada, porém, alguns critérios precisou ser revisto, né? E aí ela foi revogada e agora, novamente, havendo essa necessidade dessas discussões da parte técnica, de fato, da RDC 50. A RDC 15, ela foi um grande ganho, né, para nós, controladores de infecção, equipe do Centro de Material Esterilizado, mas a gente precisa evoluir, né? A gente sabe também que em algumas unidades hospitalares ou ambulatoriais, a área dos endoscópios, por vezes, ela não está adequada conforme se é estabelecido, né? E aí precisa de um olhar do controlador de infecção e também da equipe multiprofissional de como adequar, né, para que se possa fazer um processamento adequado desses endoscópios, né? Por vezes, em algumas unidades, o cirurgião ele quer levar para a sala cirúrgica e fazer o processamento lá, então há uma certa dificuldade. Então é importante envolver a equipe multiprofissional para que se possa crescer os fluxos, os processos, para que seja amenizado a deficiência no que tange à estrutura física, né? Porque, por vezes, a estrutura física ela requer um certo investimento, a gente sabe que o país como um todo, ela tem financiado, né? Várias questões econômicas relacionadas às organizações de saúde como um todo, né? Então a gente vem discutindo sobre isso ao longo do tempo, a questão sobre financiamento, a questão das perdas das vidas, né? Relacionadas às unidades privadas, a questão do SUS, que é muito desassistido ainda, né? A gente não consegue evoluir em alguns pontos. Então, eu acredito que essas discussões elas são importantes e que nós, enquanto controladores de infecção, precisamos estar nesse meio, né? Nesse meio que possa contribuir de certa forma dentro daquilo que é possível também essas organizações se adequarem e fazerem, né? Porque a gente sabe as diferenças da realidade do Brasil como um todo. Nós vimos até uma
algumas colocações da professora Kazuko, né, dessas adaptações, por mais que a gente às vezes não tenha uma estrutura física para isso, mas tentar minimizar o máximo que a gente pode que os fluxos não se cruzem, né? E não tenham comprometimento realmente das ações ali que a gente quer, de não ter contaminação com né, tanto de pessoas, né, como de instrumental. Porque às vezes nós temos uma barreira física, mas a gente pode ter uma barreira técnica, né? Um fluxo unidirecional, né? Dentro de uma estrutura que se é oferecida. Porque, por vezes, a gente não vai ter assim, rapidamente, o hospital não vai fazer uma reforma, né? Então, dentro daquilo que o que se pode ser feito de forma que possa assegurar aquele processo que está sendo feito dentro daquele contexto. Sim, e aí uma das colocações da Kazuko, e aí eu acho que foi extremamente inteligente trazer esse tipo de abordagem da atualização das RDCs durante um congresso nacional, porque ali você está envolvendo, você está numa mesma sala profissionais são controladores de infecção, epidemiologistas, aí tem prescritores e não prescritores. Então, para todo mundo você está falando, gente, vamos acordar, porque a gente precisa atualizar a RDC 15, a gente não pode deixar ela para trás. Ela foi feita lá em 2012, estamos em 2022, 10 anos de RDC 15, a gente precisa caminhar para frente. Então, acho que trazer isso dentro de um congresso nacional foi de extrema inteligência para justamente dar um despertar nos profissionais. Porque às vezes a gente, enquanto controlador de infecção, a gente fica tão focado somente nas instituições que a gente trabalha, e aí, novamente eu vou falar, a gente precisa ter um olhar macro, porque eu não sou somente controlador de infecção de imunidade, eu sou enfermeira, especialista em controle de infecção, e eu posso contribuir para outras diversas instituições também. E aí é chamar a galera para participar dessa atualização, estudar mesmo, buscar mais a fundo as legislações para a gente estar sempre se atualizando, né? E não esperar que outras pessoas façam, mas nós mesmos nos colocarmos à disposição para fazer, né? Porque ontem eu estava numa integração, uma ambientação, em uma das unidades, e aí eu encerrei a ambientação justamente com uma frase do Barack Obama que diz que nós somos a mudança que nós queremos ver. Nós não precisamos esperar por outros tempos, por outras coisas ou por outras pessoas. A mudança precisa começar a partir da gente. E aí eu trago isso pra gente nesse momento, justamente pra gente não esperar as atualizações virem das outras pessoas. É pra gente ir atrás e fazer mesmo o nosso nome, botar as legislações para caminharem, porque é a nossa profissão. Sim. É para isso que a gente estuda tanto, né? A Daniele aqui está perguntando a questão das unhas enormes, que são as unhas postiças. Se é permitido. É uma briga. Olha, Dani, é uma briga. A Bárbara que está na sala, ela tecnicamente, eu trabalhei como um CCH, eles sabem que eu cobro mesmo. Todos os treinamentos, a gente está falando dessas unhas, porque a gente precisa higienizar os dígitos digitais com a palma, fazer esfregaço. E aí, se tem uma unha enorme, eu só fico assim, ó. Não permite. Uma unha enorme não permite. Gabriel e eu fizemos uma campanha agora há pouco tempo, né? A gente estava aí 15 de outubro relembrando essa importância, né, dessa ação de higienizar as mãos, e a gente falava exatamente isso, né, Gabriel? Do jeito que o Gabriel falou, a unha desse tamanho, olha a unha de profissional de saúde, é essa aqui, ó. E a gente falava, a unha enorme, como é que vocês vão higienizar, né, a parte da polpa digital, como vocês vão fazer isso? Porque a unha tá grande, né? O gel, né, porque agora a gente escuta... de alguns colaboradores dizer que não usa mais a prótese, que é aquela unha postiça, né? Mas é o gel na unha, direto na unha. Mas banho de gel. Tudo. Só que o banho de gel, ele é microporoso. Então a gente vai ter fixação de micro-organismo ali. Ou então a gente escuta, não, mas tá pequenininho. Aí a gente olha, tem agora é a moda de botar um negócio lá, um piercing, uma purpurina, um desenho, e aí fica, né, fica mostrando ali que tem uma elevação. Então, realmente, na hora de higienizar as mãos, vai dificultar. E o micro-organismo vai ficar escondido ali. Então, a gente até utilizou como uma estratégia de fluorescência, né,
para que eles despertassem e ficassem mesmo assustados que eles não conseguem higienizar as mãos. Então, realmente, a gente precisa se adequar, porque a gente tem recebido visitas de fiscalização, a gente tem recebido fiscalização não só voltada para controle de infecção e segurança do paciente, mas também para o Ministério do Trabalho, voltado para a NR32. Então, quando a gente briga, que a gente está lá, o controlador de infecção que fala do adorno, que fala das unhas que precisam ser pequenas, né? Eles precisam entender que não é uma questão somente do controlador de infecção, mas que o profissional também, técnico de segurança do trabalho, tem que estar envolvido, né? Porque faz parte também da estratégia dele também, da equipe, entender dessa importância, né? Então, o Dani falou que ela se sente incomodada, você imagina a gente briga com isso todo dia a gente fala dessas unhas, Dani. Mas que bom que você, Dani... não, que bom que ela já preocupada com esses futuros profissionais, porque a Dani fala da vida deles acadêmica, então que eles aprendam na cadeira acadêmica, para quando eles se tornarem profissionais, eles não vão continuar a utilizar. Eu sou professora e eu já falo desde o laboratório, tirar adorno, usar o jaleco, cabelo preso, sapato fechado, porque são futuros profissionais enfermeiros que já têm que estar com essa sensibilização na mente antes de se formar. Então não pode, gente, não pode. A Dani é preceptora de estágio, né? Bom, né? Oi? A Dani, ela é preceptora de estágio, eu já vi a Dani, aluno chegando cheio de penduricalho perto de Dani, tira isso, tira aquilo, não pode isso, prende esse cabelo. Você vai ser enfermeira desse jeito? Dani foi minha colega de trabalho. É assim mesmo. O papel do professor é importante na inserção desse conhecimento na graduação, né? Sim, importante. Também tem sido discutido, né? Justamente para que esses acadêmicos, quando cheguem até as unidades, se formem, eles entendam a real importância do controle e das medidas preventivas relacionadas, né, às infecções relacionadas à assistência à saúde. Pessoal, eu sei que o papo está ótimo, né? A gente vai ficar aqui por muito mais tempo. É muito bom. Mas eu gostaria de agradecer a todo mundo. Gostaria de agradecer a Michele, o Gabriel, e dizer que na próxima semana nós vamos dar continuidade, né, para as discussões. Nós vamos estar discutindo sobre a formação do controlador de infecção, né, porque vai vir uma certificação já para o próximo ano. E vamos também falar um pouco da importância das superfícies no controle de infecção. E desde já, queria agradecer a todo mundo. Aí eu gostaria que você, Michele, falasse um pouco, e o Gabriel, para a gente poder finalizar a nossa conversa. Alguém perguntou ali, Gabriel, se tem controle de infecção no serviço público. Tem sim, tá, gente? Tem. Mas... Tem. É obrigatório, tem. Controlador de infecção tem sim. Mas, enfim, queria agradecer a empresa, mais uma vez, pelo convite. Fico lisonjeada de poder estar aqui discutindo um pouco sobre essa abordagem que é a nossa vivência diária, dividir a parceria com meu colega de trabalho, o Gabriel, que eu aprendo muito com ele no dia a dia. Então, obrigada, gente, por estar essa noite aqui aprendendo, dividindo, e que vocês estejam na próxima semana. Bem importante que a gente fale aí agora com a Silene e com a Cíntia. Cadê a Eric? É sua, Eric? Bota aí, Gabriel, para alguém dar um print. Alguém da empresa, dá um print. Então, obrigada, tá, gente? Boa noite, muito obrigada pelo carinho. Passar a palavra agora para o nosso colega de trabalho, Gabriel. Gente, Bárbara, só para finalizar, né? Realmente tem sim profissionais de CCH dentro das instituições públicas de saúde. É obrigatório, de fato, ter comissão de controle de infecção em todas as instituições hospitalares. E aí o que vai diferenciar é a atuação de profissionais, né? Tem profissionais que atuam mais do que outros, tem profissionais que atuam menos, e é isso que diferencia mesmo. Mas agradeço, Eric, a oportunidade, a Inovid também, e o convite para a gente ter participado dessa live, participado com essa fera aqui do meu lado, que é a Michele. Michele foi minha professora na graduação e hoje a gente trabalha juntos, então assim, é um prazer enorme todas as vezes encontrar a Michele na unidade que a gente trabalha juntos, a gente poder ter discussões técnicas enquanto ex-professora e ex-aluno, né? E hoje, enquanto colegas de trabalho e profissionais, discussões técnicas que vão levar
Meu uma orgulho, assistência esse segura e com menino. qualidade para o paciente. Agradeço, Érica, a parceria de sempre. A Érica também está sempre junto com a gente. Agradeço o convite, foi ótimo essa primeira live, essa primeira experiência com vocês. Que vem Tá as ótimo. próximas, Gente, Gabriel. E Você arrasou. agradeço meus alunos, meus amigos aí que entraram, Bárbara, Jonathan, todos, Francisco que entrou, muito obrigado pela presença de vocês. Gabriela, minha ai, que irmã, bom, gente. gente, olha. Gente, olha, gostaria de agradecer muito pela presença de todos vocês e até a próxima semana, né? Nós vamos continuar fazendo essas lives relacionadas, então o objetivo é discutirmos a nossa prática profissional e que nos encontremos no próximo encontro, que vai ser na quinta-feira, com a Cíntia Ramírez, né, de Brasília, e a Sirlene, Sirlene. né, da nossa equipe aí da Innovate. E até quinta-feira, gente. Tchau, tchau. E Tchau, aguardo gente. ficar Boa noite. Até a próxima quinta-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. gente. Valeu.